Então a SEC não quer mais briga? O órgão regulador americano recuou em reivindicar que a Solana, ADA Cardano, Matic e AXS, essas criptos, e outros tokens são valores mobiliários no processo contra a Binance US. Agora, para a SEC, eles não são mais. Enquanto a SEC vai recuando, eu vou tomando um golinho desse maravilhoso café aqui. Ai, gostoso demais, hein? E aí, já se inscreveu no canal? Aonde quer que você esteja ouvindo agora, siga o Dinheiro na Conversa ou se inscreva. Gente, e aí, o que está acontecendo, hein? Acabou a briga? A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, não está mais pedindo a um tribunal que decida e declare os tokens, as criptos que eu falei agora no começo, né, nomeadas em uma ação judicial contra a exchange de criptomoedas Binance nos Estados Unidos como valores mobiliários, mas agora já não é mais, né? E para quem não sabe, os valores mobiliários são investimentos financeiros que representam uma participação de uma empresa ou de um direito a receber juros. Por exemplo, as ações são uma parte de uma empresa e valores mobiliários também podem ser títulos públicos, sabe? Que na prática são empréstimos que uma empresa faz, né? Tem títulos também privados, por exemplo, um CDB, né? Você deve conhecer um CDB, né? Mas se for um título público, são empréstimos que o governo deve pagar para alguém, por exemplo, como o Tesouro Selic aqui no Brasil. Os valores mobiliários geralmente são usados principalmente para levantar capital e permitir que as pessoas invistam em empresas. Inclusive, era por isso também que deu muita polêmica, que dava muita polêmica. Inclusive, tem gente com opinião disso até hoje. Pode ter gente do outro lado discordando de mim, tá tudo bem. Ações, debêntures, opções e fundos de investimentos, esses instrumentos financeiros que eu acabei de falar aqui, qualquer hora a gente vai conhecê-los, tá? Fundos de investimentos eu já dei uma palhinha quando eu falei de ETF, episódio 3, vai lá. Esses investimentos que eu citei agora são considerados como valores mobiliários, fortemente regulados por órgãos como a SEC lá nos Estados Unidos e a CVM aqui no Brasil, né? Por exemplo, né? Existem órgãos reguladores em todos os países, né? Cada um tem o seu. Mas essa regulação serve para proteger os investidores e garantir transparência no caso desses instrumentos financeiros, né? Agora, o que não é valor mobiliário? Um exemplo disso são as commodities, os bens físicos e matérias-primas que são intercambiáveis e usados na produção de outros bens e serviços. Por exemplo, comercializadas aí em mercado para uso na fabricação e produção, e seu preço ele é determinado pela oferta e demanda. Eu sei que eu falei lá no primeiro episódio que tudo é determinado pela oferta e demanda, mas nesse caso aqui é o preço, a precificação, porque quando você é uma empresa você tem o poder de precificar aquilo como você quiser, né? E tudo bem, isso ainda vai estar dentro daquela lei da oferta e da demanda se a gente olhar de uma ótica geral, né? Se a gente olhar de uma ótica olhando por cima, né? Olhando o mapa, aquele olhar de cima mais geral. Agora, no caso de uma commodity, né, ela não, por exemplo, o ouro, o petróleo, o trigo, o café e o cobre, eles têm em todo lugar do planeta Terra, estão espalhados por aí. Então a oferta e demanda que rege o preço deles, né? E hoje já é mais do que claro de que o Bitcoin também, por praticamente termos a mesma lógica do que eu acabei de explicar aqui, o Bitcoin é um bem comum que está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, né, para não ficar muito longo, mas é a mesma analogia. Eu penso também nesse sentido para as criptos, de certa forma. Afinal, a gente está trabalhando com um outro conceito quando a gente fala de criptomoedas, né? Uma outra estrutura de negócio completamente diferente dessa lógica que eu expliquei dos valores mobiliários. Eu não vou entrar no detalhe, como eu falei, para não ficar muito grande, mas conforme for a gente vai conversando sobre isso, eu vou trazendo mais detalhes. Mas é uma outra lógica, é um outro sentido, tá? Mas em 30 de julho, mais conhecido como ontem, para quem está ouvindo esse episódio fresquinho, saindo do forno, né? A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, apresentou uma resposta a uma decisão do tribunal dada em 9 de julho de 2024.
Nesse documento, a SEC explicou que quer modificar sua reclamação sobre os criptoativos de terceiros, que foram mencionados em sua resposta quando a corretora Binance tentou encerrar o processo. De acordo com a SEC, isso elimina a necessidade de emitir uma decisão quanto à suficiência das alegações quanto a esses tokens neste momento. O que isso quer dizer? Isso significa que a agência governamental, a SEC, não está mais pedindo ao tribunal que decida se os tokens afetados são valores mobiliários ou não. Em sua ação contra a Binance americana, a SEC alegou, que vários tokens eram valores mobiliários. Essa lista inclui a própria criptomoeda da corretora Binance, o BNB, também a sua stablecoin, a sua moeda estável que reflete o valor do dólar, eu falei disso esses dias, o Binance USD, a criptomoeda da blockchain da Solana, a Sol, a criptomoeda da blockchain da Cardano, a ADA, a criptomoeda da blockchain da Polygon, a Matic, a da blockchain da Cosmos, a Atom, o token do jogo de cripto Sandbox, chamado Sand, o token do jogo de metaverso Decentraland, chamado Mana, e o token do jogo Axie Infinity, chamado AXS. Esses tokens que eu falei agora são apenas parte de uma lista muito maior aí de tokens que a SEC acreditou serem valores mobiliários. Acreditou lá no passado, Em junho de 2023, a SEC afirmou que pelo menos 68 tokens, 68 criptos, eram valores mobiliários, afetando mais de 100 bilhões em criptomoedas no mercado naquela época. Mas isso são águas passadas agora. A gente mudou de ideia, Chega dessas coisas. É muito legal o cripto, Mas, claramente, a retirada da SEC de seu pedido para emitir uma decisão segue as tentativas de candidatos presidenciais aí de conquistar os eleitores pró-cripto nos Estados Unidos. Esses dias, 27 de julho, o ex-presidente Donald Trump prometeu acabar com a guerra contra as criptomoedas como parte de sua campanha eleitoral. Na Bitcoin Conference em Nashville, o Trump disse que os Estados Unidos serão a capital cripto do planeta. Mais detalhes sobre esse dia? Tá lá no episódio 6. Ouve depois desse aqui para você ficar por dentro. Mas do outro lado do espectro político, dos democratas, que é o que estamos falando aqui nesse episódio, as visões sobre cripto também estão começando a mudar. Como eu falei, lá no começo a SEC já não é mais valor mobiliário. Em 27 de julho, os membros do Partido Democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados aqui, assinaram uma carta pedindo ao partido que adote uma abordagem prospectiva em relação ao blockchain e ativos digitais. Em resposta a essa carta, como eu te contei ontem aqui no Dinheiro na Conversa, a candidata presidencial e atual vice-presidente Kamala Harris entrou em contato com empresas de cripto para reparar os laços do partido, do Partido Democrata, com a indústria de cripto. Você não ficou sabendo dessa? Corre lá no episódio 8 de ontem, depois desse aqui, tá? E para resumo da ópera, o André Franco, analista de cripto, falou algo que eu pensei também. Que tudo isso nada mais é que a força do povo, em outras palavras, Claro, sempre com o interesse da eleição, mas se o povo não tivesse engajado, pode ter certeza que não veríamos uma mudança tão brusca como essas. E tem tantas outras mudanças e reviravoltas que a gente viu aí já nesse ano, nesses dias, ou quiçá meses, vai? E você, o que você acha desse assunto? Comenta aqui embaixo. Aquele abraço e até o próximo.